principalmente no amor, porque o Senhor, ele vem e todo o livro de João, se você for lendo ali o capítulo 15, 14, ele vai sempre falar do amor do Pai. Do amor do Pai, que a missão do Pai estava nele, né? E ele fazia a vontade do Pai porque ele amava o Pai e ele estava no Pai. Então, se Deus é amor, então o Filho também é, como diz, o reflexo desse amor. E nós, como filhos de Deus e como igreja do Senhor, precisamos também refletir esse amor, amém? Amém. Esse amor, queridos, que alcança, esse amor que a palavra de Deus diz que move a fé. Esse amor que crê e esse amor que suporta, amém? Sem amor não tem missão, irmãos. Sem amor ninguém sai da sua zona de conforto. Sem amor ninguém levanta um dedo para salvar o próximo. A Marley já leu aqui, né, a passagem ali, né, de Atos 3. Sabe, queridos, todos entravam naquele tempo. Era muita gente que entrava naquela igreja. Era muita gente. Aquele coxo estava do lado de fora. Aquele coxo permanecia do lado de fora. Será que ninguém havia visto aquele coxo do lado de fora? Ele estava ali a mendigar. Quem sabe quantos não deram uma esmola, uma moeda, quem sabe um pão, um prato de comida, né, para aquele coxo do lado de fora do templo. Mas naquele dia, a Bíblia diz que aquele homem, sabe, que ele estende as mãos e pede algo para quem? Pede algo para Pedro, pede algo para João. Homens, irmãos, que era, sabe, o reflexo também do próprio amor de Jesus Cristo. Eles foram alcançados pelo amor de Jesus Cristo. Só quem é alcançado pelo amor de Jesus pode dar amor. Só quem é alcançado e vive debaixo desse amor é que pode transmitir amor. A ponto daquele momento de Pedro vê que aquele homem não precisava naquele momento, irmãos, talvez de uma esmola, de uma moeda, de um pedaço de pão, de um prato de comida, mas ele precisava de salvação. Quando eu amo como Jesus ama, quando eu amo como Deus ama, eu olho o meu próximo e vejo que além de toda a sua deficiência, além de toda a sua necessidade, ele precisa de salvação, ele precisa de Deus, ele precisa de Jesus Cristo. E o que vai me compungir a oferecer Jesus, a dar aquilo que eu tenho para Ele, é amor. É o amor por Deus, o amor pelo próximo. E o próximo, irmãos, não é o meu bem-querer, não é aquele que me faz bem, é o próximo, é o que está perto de mim. Esse próximo pode estar no meu trabalho, esse próximo pode estar na minha escola, esse próximo pode estar na minha vizinhança, esse próximo pode estar na minha família, esse próximo pode estar na minha igreja, esse próximo pode estar em qualquer lugar. Né, próximo de mim, na fila do banco, no ponto do ônibus, lá, né, verdade, no portão da escola do filho, sabe, aonde eu estiver, sempre tem um próximo do meu lado, e o próximo é aquele em quem você vai usar de misericórdia, mas nós só podemos exercer misericórdia se nós tivermos esse amor que Deus tem, né, de ter nos amado a ponto de entregar o seu único bem maior, que era o seu filho, né, e esse filho vem, esse filho cumpre a missão do Pai, ele morre, na verdade, e se entrega no nosso lugar, e agora nos deu uma missão, a missão para todo crente, a missão para a igreja, a missão para todo aquele que crê e leva esse amor, para pregar o Evangelho, amém? Naquele momento o poder na vida, sabe, queridos, de Pedro era tão grande, ali de João, sabe, que naquele momento eles oferecem o melhor que eles tinham, eles oferecem Jesus. Talvez a gente fala que o mundo precisa de um melhor governo, o mundo precisa de um ministro tal, o mundo precisa de dinheiro, o mundo precisa disso, precisa daquilo. Irmãos, o mundo precisa de salvação, o mundo precisa de Jesus. Amém? Aleluia. Como que Deus expressou esse amor como missionário para a salvação? Ele usou juízes, ele usou patriarcas, ele usou reis, ele usou profetas, né? Mas tudo isso, irmãos, a missão não foi cumprida, né? Então agora ele envia o seu filho para poder cumprir com a sua missão. Porque essa missão de ganharmos almas, de evangelizar, entenda como você quiser, irmãos, é a missão do coração de Deus. É trazer o homem de volta para Ele, para que o homem não pereça, mas para que o homem tenha vida eterna. Aí vem Jesus, cumpre a missão de Deus. Mas Jesus teve que ir embora. Jesus teve que vir. Jesus, ele teve, querido, que cumprir a missão do Pai. Ele teve que morrer, ele teve que ressuscitar e voltou para casa. Nos enviou o Espírito Santo e agora nos entregou esta missão para a igreja.
a igreja do Senhor. Ele nos comissionou, meus queridos. Aqui em Mateus 28, aqui, queridos, no versículo 18 em diante, vai dizer: chegando, Jesus falou, dizendo: eu tenho dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, antes de ir embora, não é verdade? O que ele fala? Eu vou já alertar a minha igreja. Eu vou avisar para eles que a mesma missão não parou. A missão de Deus não parou com a morte nem a ressurreição de Cristo. A missão de Deus continua agora no legado da sua igreja, no legado do seu povo, no legado de todo aquele que nele crê, de propagar o evangelho, de anunciar a palavra, não é verdade? Como diz aí, de evangelizar, como você entenda, ou de você ser até mesmo, se você quiser, um missionário, né, cumprindo com a missão de Deus. Mas tudo isso leva ao quê? Apresentar Jesus e o seu reino, para que eles tenham a vida eterna. Irmãos, aí você vai me dizer: mas pastora, isso não é tão fácil, porque eu já cansei de falar para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu familiar, mas ninguém me dá crédito, né? Quantas vezes eu falo, eu convido, eu chamo, né? E eles não estão nem aí. Eu já cansei, desisti, larguei para lá, não vou mais falar mais nada. Deixa eles viver a vida deles, deixa Deus fazer, né, o que é importante, deixa Deus fazer aquilo que é necessário. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que sozinhos nós não vamos cumprir esse chamado, nós não vamos cumprir essa missão, amém? A palavra de Deus diz que Jesus teve bom êxito, mas não porque ele somente era filho de Deus, porque ele veio como homem, mas sim porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus. Então a igreja tem poder, você tem poder, nós temos força e poder através do revestimento do Espírito Santo. Ele nos dá ousadia, ele nos dá intrepidez, ele nos coloca a palavra na boca para nós podemos falar para aqueles que necessitam. Você não precisa ser um pregador, um teólogo, você não precisa ser um missionário transcultural, você precisa ser um cristão que assina a missão de Deus e fala do amor de Jesus, porque nós já temos esse Espírito Santo que vem sobre nós, amém? E que nos dá essa virtude. Por isso que o Senhor, já sabendo da timidez da igreja, o Senhor já sabendo, sabe, que ele do medo e da timidez dos seus discípulos, para poder, quando eles forem incumbidos de tão grande missão, o Senhor fala: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de lá, porque enquanto vocês não forem capacitados, vocês não poderão fazer nada. Fica lá, orando, esperando, aguardando e buscando. Irmão, se você ainda não tem ousadia para poder pregar o evangelho, para poder chegar no próximo e falar que Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu, continua se preparando, continua orando, fica em Jerusalém, continua buscando o poder do alto, até que você receba esse poder, essa ousadia e intrepidez, e você não tenha mais vergonha de falar do evangelho, porque eles tinham medo. A Bíblia diz que antes do revestimento de poder, os apóstolos, eles tinham medo de falar do evangelho por causa da perseguição, né? Porque eles também seriam mortos se soubessem que eles eram da igreja de Cristo, não é? Porque eles eram homens convertidos. Então o Senhor falou: vocês ainda não estão habilitados, mas vai vir aquele que vai ficar com vocês, que é o Espírito Santo que o meu Pai vai enviar, e eles vão anunciar para vocês todas as coisas. Ele vai trazer revestimento para vocês. O revestimento que foi pregado hoje na escola bíblica, você que não vem, está perdendo, faça favor de vir para poder aprender o que é avivamento, o que é a ação do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida. Deus tem falado muito conosco nas manhãs. Nós vemos que o Senhor vai dizer para nós, aqui em Atos 1:8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo. É o homem, amém, irmãos? O poder para anunciar o evangelho, o poder que dá ousadia para evangelizar, para fazer a missão de Deus, não vem do outro homem, ele vem do Espírito Santo, aleluia. E ele vai dizer assim: ele há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, depois que essa promessa se cumpriu, essa promessa não é só no dia de Pentecoste, para aqueles que estavam ali, sabe, aguardando. Essa promessa é para mim
você. Você que ainda não buscou, você que ainda não sente esse revestimento de poder, continue a buscar. Busca, irmãos. É gratuito, você não paga nada. Amém? É através da tua fé. Busca, se reveste, tenha essa ousadia, tenha essa virtude para dar testemunho do Senhor em qualquer lugar. Amém? Aleluia. Aqui Jesus não está falando que você precisa fazer um curso de teologia. É bom, mas se você for ser pastor, é bom se você for ser um conferencista, é bom para você conhecer mais as Escrituras. Mas para você pregar o Evangelho, você só precisa crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Aleluia. E aqui, irmãos, nós vamos vendo que depois que esses homens foram cheios do Espírito Santo, irmãos, o mundo não pôde mais deter esses homens. A Bíblia diz que aquele pescador, Pedro, ele levanta com toda a ousadia, depois, irmãos, da descida do Espírito Santo, um homem que não tinha, sabe, queridos, frequentava faculdade, um homem que eu talvez nem falasse direito. Ele era um pescador, passou a vida toda pescando, então talvez o seu português talvez não era tão bom, né? Talvez não tinha muitas palavras bonitas como a gente vê hoje. Talvez é que nem a pastora, que tem dia também que eu sou bem, coisa que não passa na palavra. E aqueles homens, irmãos, começaram a pregar. Aquele homem se levanta e prega. E começa a falar do Evangelho. Aleluia! A palavra de Deus disse que Pedro não teve um curso de teórica, não teve um curso de homilética, não teve um curso de pregação expositiva, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E ele começa a pregar. E ele começa a falar do quê? Falar do mundo? Falar da vida dele? Falar das coisas? Não. Ele começa a falar de Jesus. Amém, irmãos? A mensagem que você precisa pregar é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! É Jesus Cristo. E ele começa a pregar e a falar de Jesus Cristo, irmãos. E ele começa, sabe, irmãos, vindo contando a história desde o Velho Testamento até a chegada, na verdade, de Jesus, até o dia da morte e ressurreição de Jesus. E a Bíblia vai dizendo que o coração daqueles homens, daquele povo que estava ali reunidos, queridos, diz que eles começaram, queridos, a louvar a Deus, começaram a cair na graça, começaram a receber Jesus. E o primeiro mover da igreja, como evangelista, o primeiro mover da igreja, sabe, como missionária, 3.000 almas se rende ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória. O rei de Pedro, quando ele levanta, irmãos, não tinha talvez cadeira, talvez não tinha aí, quem sabe, um ar-condicionado, talvez não tinha, sabe, um bom microfone, talvez não tinha um bom louvor, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, aproveita a oportunidade. Porque se você for esperar muitos virem à igreja, eles não vêm. Muitas pessoas não conseguem vir à igreja. Muitas vezes a igreja tem que ir até as pessoas. Mas para mim ir até as pessoas, eu tenho que ter o mesmo amor de Deus no meu coração. Eu tenho que ter a unção e a ousadia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque senão eu vou olhar o mundo se deteriorando e eu vou dizer, não tenho nada com isso. Eu estou bem, eu estou salvo, eu estou na igreja. Jesus já perdoou meus pecados. Eu estou com o meu nome escrito no livro da vida. Então, isso aí não é coisa para mim, isso daí é coisa para Deus, né? Que a gente joga tudo na mão de Deus. Mas quando a gente tem essa consciência, irmãos, a gente vê que o Senhor incumbiu a nós, a mim e a você. A Bíblia diz que a revelação dos mistérios de Deus não foi dada para os grandes, foi dada para os pequenos. Foi dada para muitos sábios. Foi dada para os leigos. Sabe, querido? Porque senão a essência do Evangelho, senão o Espírito Santo, aonde ele estaria? Não é verdade? Que glória, nós daríamos glória para nós, né? Nós daríamos glória para nós, mas a glória é para Deus. Aleluia! A glória para o Espírito Santo. Aleluia! Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu fiz 2 sermões para hoje, mas eu falei, Senhor, eu não vou pregar nenhum, porque eles não estão precisando que eu venha aqui e falar para eles o que é missão. Eu preciso falar para eles o que é amor de Deus. Principalmente com o amor de Deus, eu vou me posicionar, sabe, diante do sofrimento humano, diante do sofrimento, eu vou me incomodar sim. Eu vou me incomodar não só quando a minha casa necessita, quando o meu vizinho necessita, mas eu vou me incomodar quando as pessoas necessitam. Sabe, eu acho bonito aqui quando eu vejo na igreja irmãos chegando e dizendo que evangelizou
o motorista do Uber, que evangelizou a pessoa que estava do lado, lá no, sabe, no ponto do ônibus, que falou no portão, sabe, irmãos, isso são oportunidades, essas pessoas não poderão chegar diante de Jesus e falar, nunca ouvi falar do Evangelho. Jesus vai falar assim, não, naquele dia, naquela hora, eu mandei a Amanda naquele ponto do ônibus, tal hora, tal dia, ela falou que eu vivo, que eu salvo, que eu liberto. O Senhor está registrando tudo. Nós precisamos ter, irmãos, essa ousadia do Espírito Santo. Essa ousadia do Espírito Santo. E a igreja foi crescendo. Porque a igreja, querida, era ousada em pregar o Evangelho. A igreja não ficava parada. A Bíblia diz que a igreja aprendeu com Jesus não só ficar no templo, na sinagoga, porque o templo é para você aprender, se encher, se revestir e sair. Amém, irmãos? Amém. Porque não adianta nós buscarmos, se revestirmos, nos enchermos e continuarmos aqui. Né? Nós temos que ir buscar, nós temos que ganhar as almas, nós temos que levar porções àquele que nada tem. Às vezes você fala, eu não tenho recurso, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho lugar, eu não tenho... Você tem o Espírito Santo de Deus. O amor de Deus te capacita para você ser criativo, para você ser sábio, para você, sabe, ter argumento para chegar naquela pessoa. Sabe por quê? Porque o crente, antes de fazer qualquer coisa, ele ora. Olha que maravilha. O crente, antes de fazer qualquer coisa, ele vai orar. E quando ele ora, Deus vai dando estratégia, direcionamento. O Senhor já vai na frente, quebrando as barreiras, os obstáculos, os corações. Aleluia. Só que o Senhor, nesse tempo, Ele precisa de uma igreja ousada, como era a igreja primitiva. Porque essa igreja não parou, irmãos, depois. Essa igreja, irmãos, mesmo na perseguição, essa igreja crescia. Essa igreja crescia no templo, crescia nas casas, crescia onde eles fossem. Não tinha outra coisa para ser pregado, a não ser o Evangelho. Eu lembro que quando eu recebi Jesus, eu tinha uma sede tão grande de Deus, e eu não aguentava esperar o culto do domingo. Eu não sei como vocês gostam só do culto do domingo. Irmãos, eu ficava doente. Eu ia na casa da minha amiga Ruth e falava, Ruth, pelo amor de Deus, onde tem uma igreja para nós cultuar hoje? Ela falou, Roseli, mas agora, em cima da hora? Eu falei, minha filha, vamos caçar uma igreja. Vamos caçar uma igreja que eu já estou queimando. Aí ela falou assim, não, mas meu coração está queimando também. Teve um dia que nós saímos de a pé, fomos para Jundiapeba, para caçar uma igreja que o coração estava queimando, querendo Jesus, querendo Jesus. E Jesus estava nos preparando. Jesus estava nos preparando, Jesus estava acrescentando em nós, sabe, essa sede para nós buscarmos um revestimento. E nós tínhamos dificuldades e luta, mas a gente tinha essa ousadia, nada parava a gente. Eu, às vezes, irmão, com 16/10 de pressão alta, segurando a Carla no colo, eu sabe o que eu fazia? Eu falava, Ruth, leva ela, porque eu não estou aguentando, eu estou pisando nas nuvens. Porque eu não aguentava, irmão, de tanta tontura, mas a gente ia de a pé e voltava, porque era uma sede. Aí vocês falam para mim, tá, e aí? O que vocês faziam com isso? Nós voltávamos pregando. Nós voltávamos falando, libertando, nós trazíamos todas as pessoas que a gente encontrava para a casa do Senhor. Sabe, irmãos, e nada detinha a gente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele colocava, sabe, irmãos, esse amor, essa paixão, sabe, que ele pelas almas. Não interessa se era bandido, não interessa se era prostituta, não interessa, sabe, se era homossexual, não interessa se era um ladrão, não interessa que é uma vida que precisa do Senhor. Eu sou fruto de evangelismo, eu sou fruto da persistência do evangelismo de um ano. Você não pode parar de persistir em ganhar alma. Você não pode se acomodar achando que está bem para você. Deus vai cobrar de você. É verdade, meu Deus. Naquele dia Deus vai chegar e vai falar, fulano, vem aqui, cadê suas mãos? Nós vamos se envergonhar das mãos, nós vamos esconder. Mas por que você está escondendo as suas mãos? Porque não temos nada para oferecer. Aí a inveja não vai ter no céu, mas quem sabe, né? Às vezes vai ter um que fala assim, nossa, a coroa, né, verdade, da Kelly brilha mais do que a minha. Mas por que a coroa dela brilha mais? Porque o galardão é maior. Mas por que o galardão é maior? Porque trabalhou mais. Serviu mais. Maravilha! Ganhou mais alma. Aleluia! Renunciou mais.
irmãos, porque Deus é justo, até nisso Ele vai galardoar cada um segundo as suas obras. Mas o que me impulsiona a continuar prosseguindo, sabe, e não me acomodar com a minha salvação, mas também querer a salvação dos outros, porque é muito bom. Eu já estou salvo, minha casa está salva, então vamos ficar quietinhos aqui, né? Como lá no Monte da Transfiguração, vamos fazer 3 tendas, Senhor, vamos ficar aqui, vamos morar aqui. Aqui está muito bom, mas não está bom. Os discípulos não entenderam que Jesus não veio para ser escondido debaixo do alqueire, mas colocar em cima de um velador para que todos pudessem ver a luz. E quem é a luz hoje refletida no mundo é eu e você. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Nós precisamos, sabe, queridos, aceitar esse compromisso. Aceitar. Mas o que eu quero falar para vocês, para encerrar aqui, é sobre... Vocês ouviram falar muito de Saulo de Tarso? E Saulo de Tarso cooperou, irmãos, para a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Aí você fala, mas eu não posso, porque eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo. Irmãos, se você está comendo banana, olha para trás, tem gente comendo as cascas. Se a tua luta está travada, quando você olha para trás, tem gente em piores estados. E nós estamos de braço cruzado. Não, nós não podemos estar de braço cruzado. Nós precisamos, irmãos, sabe, falar com as pessoas que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Eu acho interessante que esse nosso Deus é um Deus de locomoção. Ele é um Deus que se move. E a Bíblia diz que a igreja estava muito maravilhosa. A igreja estava crescendo, 4.000 almas, 5.000 almas, né? E a igreja tinha tudo em comum, e a igreja estava, por exemplo, caminhando, e estava uma bênção, irmãos, a igreja primitiva naquela época, a explosão do reino de Deus, do evangelho, era prodígio, era maravilha, era sinais, era cura, era milagre. Aí o Senhor chega dentro do templo e ele tira Filipe. Jesus, ele vai lá no capítulo 8 em diante. Aí diz que naquele tempo, irmãos, a igreja estava bem, mas havia uma grande perseguição. Porque quando você não se levanta, Deus cutuca. Guarda isso. Quando você está muito aí prostrado, Deus vai dar uma cutucada. Para você dar uma despertada. A Bíblia diz que então a igreja estava muito acomodada. A igreja só estava em Jerusalém. Só no meio dos judeus. Só estava com os judeus. E o Senhor levanta uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E diz que todos foram dispersos, cada um pela terra. O Senhor começou a levar um para a Judéia, um para Samaria, exceto os apóstolos, que eram o fundador da igreja. Amém? Quem gera ovelha não é eu, quem gera ovelha é as ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Quem gera ovelhas são as ovelhas. Ele diz que naquele dia, menos os apóstolos se dispersaram. Porque eles eram a base, eles eram o fundamento da igreja. Então eles não podiam sair de Jerusalém. Mas todos os outros crentes começaram a ser dispersos. Cada um para a sua cidade, cada um para a sua família. E a palavra de Deus vai dizendo, irmãos, que quanto mais assolavam a igreja, mais a igreja pregava o evangelho. Está aqui no verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe fazia e dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam, né? E os mudos também, e os que tinham, né, haviam clamado em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Glória a Deus! Filipe está no auge. Quem não quer estar no auge, né, irmãos? Quem não quer estar no auge do seu ministério? Quem não quer estar no auge da sua vida com Deus, na sua vida espiritual? Filipe estava no auge, Deus estava usando ele para sinais, maravilha, pregações. Nossa, maravilha! E aí a Bíblia vai dizer, queridos, que o Senhor envia um anjo que fala com Filipe. Amém? Porque o crente, irmãos, que ama a Deus, que ama o próximo, que se reveste do Espírito Santo, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E vai dizendo aqui que o Senhor fala a Filipe, levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho, e desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto.
Olha só, Felipe está lá no auge do seu ministério, pregando, né, sendo aplaudido, tudo. O Espírito Santo chega e fala: ó, sai daqui, deixa a multidão agora e vai para o deserto. E ele não entendeu. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele chega no deserto, irmãos, a palavra de Deus diz que havia um eunuco, mordomo, sabe, da rainha de Candace. Ela era a rainha dos etíopes. Ele era como um superintendente, ele era como um tesoureiro, não é verdade, do palácio, um homem muito, sabe, queridos, importante no reinado dessa rainha. E diz que ele estava, né, em cima desse carro, lendo as escrituras do profeta Isaías, sem ter entendimento. O que eu quero dizer? Deus locomoveu Filipe por causa de um homem. Meu Deus. Por causa de um homem. Às vezes você não entende porque você está naquele emprego, naquela casa, naquele lugar. Não, talvez a gente não entende o processo. Mas às vezes, irmãos, por causa de uma alma, Deus nos locomove. Deus, Ele faz coisas assim, irmãos, para mostrar para mim e para você que o valor de uma alma não tem preço. Sabe por quê? Porque ela é preciosa. Ela é preciosa. Não adianta você tentar colocar preço numa alma, porque o preço dela é muito grande. A Bíblia vai dizendo que o Senhor naquele dia tira Filipe ali, sabe, no meio do auge, e vai levar ele agora, sobe, irmãos, para trazer a revelação, as escrituras, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Filipe. E a Bíblia vai dizer também que quando ele foi chegando perto daquela carruagem, a Bíblia, o Espírito Santo diz assim: aproxima-te e ajuda esse homem a entender as escrituras. Amém? Muita gente estão perdidos. Muita gente estão perdidos. Sabe, irmãos? A gente julga o mundo, sim. Mas sabe, porque o mundo precisa de salvação. O mundo precisa desse despertamento. O homem precisa de pessoas como Filipe, sabe? Que muitas vezes nós venhamos sair um pouco aqui do nosso comodismo e nós vimos atrás de uma vida que às vezes Deus quer ganhar. Eu já fui para o hospital para ganhar uma vida. Aleluia. Eu já fui para viagens, eu já viajei por causa de uma vida. O Senhor já me locomoveu da minha casa de madrugada para um lugar por causa de uma vida. Sabe? Para mostrar para mim que uma vida tem muito valor. Amém. Mas eu só sairia da minha casa. Eu só levantaria de madrugada. Eu só seria removida, irmãos, pelo amor do Senhor. Senão, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai levantar de madrugada? Quem é que deixa o seu celular lá ligado de madrugada por uma emergência? Quem é? A gente desliga. É só eu aqui, a boba da pastora, que deixa lá. O meu marido fala assim: poxa, olha aí, ela tá pim, 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 pim. Não é? Mas não é, irmãos, é cuidado. Eu falei, pode ser que numa hora dessa tenha alguém hospitalizado, pode ser uma hora dessa que tem uma família necessitada, e naquela hora que o pim-pim-pim toca, eu preciso estar alerta para fazer uma oração, pelo menos uma oração, ou até mesmo dar uma palavra, ou até mesmo me remover para lá. Mas isso só acontece quando a gente ama a Deus, quando a gente entende a missão de Jesus Cristo, e quando a gente é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala claramente, irmãos, que Filipe começou a abrir a boca, e quando ele começa a falar das escrituras, aquele homem começou a ter um entendimento, que aquele homem chega para Filipe e fala: o que impede de eu ser batizado? Ele falou assim: tem que ter água. Tem que ter água. Aí eles encontraram uma poça, que não era nem rio, nem uma valeta, sei lá se era uma poça. A Bíblia diz, ele falou: mas tem água ali, ó. A sede era tanto, tem água ali, ó. Né? E ele batizou aquele eunuco. E aquele eunuco foi para onde? Presta atenção, irmãos. E lá na Judéia, lá em Jerusalém, ninguém podia entrar no templo se não fosse judeu. Mas o que Deus falou? Que era para pregar o evangelho a toda criatura. Era para dar testemunho na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Aí o Senhor agora tira Filipe do meio dos judeus, do meio dos gentios, e agora leva para o eunuco. O eunuco agora, ele não poderia entrar no templo. Ele não poderia, porque ele era um etíope. Ele não entraria lá no templo, na igreja. Mas ele poderia, sabe, queridos, voltar para a sua terra e anunciar o Senhor. Ele poderia ser um missionário, um evangelista, levando aquilo que ele recebeu. E é isso que Deus faz.
Talvez a pessoa que você vai evangelizar, você nunca mais vai ver ela. Talvez ela não vai vir para a sua igreja, mas aquela pessoa, onde ela for, ela vai estar feliz. Verdade. Onde ela for, ela vai ser um missionário. Aleluia. Proclamador do Evangelho. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero deixar para você. Amém. Não se intimide, sabe? Não detenha o teu dom, sabe? Aquilo que Deus nos confiou. Sabe? Não espere, irmãos, você ser ungido. Não espere eu te ungir para você sair evangelizando. Você vai cair no cavalo. Se você demorar 20 anos para te ungir, 20 quantas almas não vai morrer até esse tempo? Não, nós já temos a unção do Espírito Santo. Amém. Nós Aleluia. precisamos agora é do amor de Deus. Nós temos que ter esse amor, porque sem esse amor nós não vamos ter misericórdia daqueles que não têm Jesus. Verdade. Irmãos, a coisa mais triste quando você vai no velório, não é quando o crente morre. Quando o crente morre, que eu vou fazer um culto fúnebre, eu fico na minha lá. A gente se entristece, é lógico, mas a gente sabe que está num bom lugar. A gente sabe que está com Cristo, que vai com Cristo. A gente sabe que a pessoa foi para o descanso. Agora o triste é quando você sabe que uma pessoa morreu sem Jesus. Que uma pessoa foi embora dessa terra sem conhecer Jesus. E às vezes está do nosso lado, às vezes é o teu parente, às vezes é o teu familiar, às vezes é o teu vizinho, às vezes é o teu colega de escola, às vezes é o teu colega de trabalho. Mas a gente vive, irmão, sabe, com um amor tão platônico, que a gente não se incomoda com as coisas que acontecem, sabe, em nossa volta. A gente fica preparando, ficar rico, ter condições, ter isso, ter aquilo outro. Irmão, nós já temos tudo para proclamar o Evangelho. Talvez o que falta para mim e para você é o amor de Deus. É o amor de Deus. É por isso que nós temos que se espelhar em Jesus. Sabe, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu conquistei isso que Deus me deu. Eu também era que nem muitos de vocês. Eu também não queria fazer nada, eu também não queria proclamar. A primeira vez que eu cheguei na igreja, que me deram uma oportunidade, eu falei para o líder, eu falei, eu não sei falar, não me dê oportunidade, porque eu não estou preparada. Ele falou, irmã Roseli, você está preparada? Eu falei, não estou preparada. Aí eu já fiz cara feia e falei para ele assim, eu não estou preparada, não me dá oportunidade, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não sei nada, estou chegando agora. E isso, irmãos, eu vim para casa e estou em casa, mas frequentando o círculo de oração, chegou um dia, nossa líder faltou, ela era uma senhora, e essa senhora faltou. Olha, sabe por que eu me envergonhei? A líder nossa do círculo de oração era uma mulher analfabeta. Ela não sabia ler a Bíblia, mas ninguém sabia que ela não sabia ler a Bíblia. Porque Deus dava uma unção para aquela mulher, na oração, no louvor, na palavra, que, sabe, ela tinha no coração a palavra. Ninguém imaginava que ela não sabia ler e nem escrever. E naquele dia houve um problema e ela não foi, né? E teve um dos líderes da igreja, chegou e falou assim, irmão Roseli, a oportunidade está com a senhora. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, eu não estou preparada. Ele falou assim, ela está preparada sim, irmão. A líder não veio, vai lá na frente, faz o que o Espírito Santo te tocar. Canta pelo menos um hino. Irmãos, eu fui tão debochando que eu escolhi o hino mais comprido da harpa, um dos tais. O hino tem mais de 6 estrofes. E eu fui cantando. Falei, já vou cantar um só bem longo, que é para mim não ter que cantar mais nenhum. Irmãos, eu era assim, despeitada. E aí o que aconteceu? Cantei o hino, aí eu pensei que eu ia sentar. E falei assim, não, aproveita, lê a palavra também. Eu falei, ai Jesus, meu Deus, ainda vou ter que ler a palavra. Tá bom, irmãos, aí li a palavra. Li a palavra, irmãos. E aí li a palavra, e o que Deus colocou no meu coração, eu coloquei lá. Falei com os irmãos, falei comigo também. E aí, quando eu terminei, ele falou, tá vendo como a senhora já está preparada? Eu falei, não brinca, irmão, não brinca. E aí, tudo que me vinha à mão, eu rejeitava. Tudo que me vinha à mão, eu rejeitava. Tudo que me vinha à mão, eu não dava. O marido não é crente. Eu tenho um filho pequeno. Não sei o quê. Eu não sei falar. Eu moro longe. E eu fazia assim, irmãos. Aí teve um dia que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que Deus fala muito comigo em sonho. Não sei se você crê, não crê, mas eu creio. Então tá tudo bem. E eu tive um sonho, e nesse sonho, o Senhor mostrava 2 grupos de pessoas. O Senhor mostrava um grupo de crente. Eu sabia que era crente porque nós usávamos cabelo comprido, nós não usávamos calça, era aquele tipo de crente da Assembleia. E do outro lado, mulheres do mundo. Né? Elas estavam todas com traje, com maquiagem, com isso, com aquilo. E elas estavam do outro lado. Então eram 2 tipos de grupo. E o Senhor falava assim para mim, quando eu te mandar fazer alguma coisa, você vai fazer? Eu falei, não vou, Senhor. Eu não vou. Eu falei, manda elas. Aí o Senhor falou, então tá bom, eu vou salvar elas.
e vou colocá-lo no teu lugar, para que você não venha fazer a obra. Naquela hora eu entendi, eu falei, então se eu não fizer o que Deus me manda, Ele salva outro e põe no meu lugar. E eu falei, não, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me manda. Hoje, irmãos, eu tenho a maior cara de pau mesmo. Sabe, só para evangelizar quem foi, eu evangelizo. Se for para me falar, eu aproveito a oportunidade, sabe por quê? Porque assim como eu quis Jesus para morar no céu, para que o inferno não me consumisse, como eu disse para vocês, eu conheço o inferno, eu sei como é. Se você não foi lá ainda, não queira ir. Não queira ir, porque só quem já foi lá sabe como ele é e não quer ir para lá. Quando o Senhor me resgatou, eu falei, não, Senhor, todos que eu puderem falar do teu amor, da tua misericórdia, eu vou falar para que ninguém vá para aquele lugar tenebroso, para que eles possam ter salvação de Deus. Mas sabe o que é isso, irmãos? Aleluia. Amor. Eu fui alcançada com tão grande amor, e esse amor tem me compungido, para que eu possa, irmãos, falar da grandeza de Deus, dar testemunho do que Ele faz, do que Ele fez na minha vida. E é só isso que você precisa fazer. Deixar que o amor de Deus te envolva. Porque a Bíblia diz que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que você pode dar para o teu próximo de tão valioso para demonstrar o seu amor por ele? Anunciar Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Sobre a série de louvor, nós vamos louvar o Senhor. Coloca a tua mão no coração. Sabe, irmãos, talvez hoje você queria